Olha aí, pessoal, que maravilha de notícia! Só que não, a inflação para os alimentos vai ser muito maior do que a média estimada para esse ano, chegando a 7,5% em 2024, um aumento considerável e que, portanto, vai ser maior do que o aumento salarial de praticamente todos os brasileiros, né? É pouco provável que alguém tenha um ganho salarial dessa magnitude neste ano ou para o ano que vem. Então, os alimentos vão passar a pesar mais nas contas, no orçamento do brasileiro, especialmente dos mais pobres, é claro. Tem fatores climáticos envolvidos, a gente já sabia disso, mas a alta do dólar também é um problema nesse sentido. Sim, a gente compra itens alimentícios de fora, é normal isso aí, e é claro que uma moeda mais enfraquecida vai piorar esse cenário. Então, vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, a expectativa aqui é de que a inflação dos alimentos seja de 7,5% este ano de maneira geral. Inflação, você sabe que não é essa baboseira aqui. Inflação é o aumento da base monetária. Você tem uma quantidade de dinheiro de uma certa moeda ali em circulação no país e o governo imprime mais dinheiro. Isso aumenta, expande, infla a base monetária. Por sua vez, esse excesso de dinheiro, essa quantidade maior de dinheiro, vai elevar os preços na economia e, portanto, o aumento de preços é apenas a consequência mais imediata de uma inflação que já aconteceu. Então, o pessoal gosta de falar isso aqui, pegar os preços e falar que isso é inflação, mas não é inflação, só que a gente vai usar o termo aqui para seguir o raciocínio desse pessoal e entender qual é o problema do Brasil hoje nesse sentido, né? Então, na verdade, foi aqui o site do O Globo que fez que mensurou esse patamar aí, né? Inclusive aqui fazendo uma comparação com os valores e tudo mais, né? Essas perspectivas variam a depender aqui das previsões, mas esse é o cenário apresentado. Então, haverá um aumento entre 4,5% e 7,5% dos alimentos, do preço dos alimentos, da inflação dos alimentos, vamos colocar assim, até o final deste ano. Qual que é o ponto principal? É que estima-se uma inflação de 3,80%, 3,96%, perdão, em 2024, né? Ou seja, a inflação dos alimentos, em qualquer cenário, até no mais otimista, vai ficar acima da inflação geral. Ou seja, os preços dos alimentos vão castigar mais o orçamento das famílias brasileiras e isso pesa, é claro, no orçamento das famílias mais pobres. Os ricos nem vão sentir isso aqui no final das contas, né? Qual que é o grande ponto aqui da expectativa que o pessoal tem colocado a esse respeito, né? Especialmente fatores climáticos. Isso aí seria a causa principal. As chuvas no Rio Grande do Sul, no caso, a situação do El Niño e a antecipação do Laninha. O Laninha chegou primeiro, não deu uma janela grande entre o El Niño, que havia expectativa de um espaço de tempo para ter um clima mais normal, a normalização das questões climáticas, favorecendo mais as lavouras, a produção agrícola e tudo mais. Então, essa conjunção do El Niño com uma Laninha antecipada e a situação do Rio Grande do Sul ajudam a compor esse cenário. Eu não sei exatamente se o Rio Grande do Sul já está impactando no preço dos alimentos. Pode ser que isso fique mais acentuado daqui a algum tempo. Não descarta essa possibilidade, até porque não se trata apenas do alagamento das enchentes. Trata-se da recuperação do estado e da infraestrutura até que a produção gaúcha volte aos patamares anteriores. Tem gente que diz que isso vai levar alguns anos ainda, né? Então, e continua chovendo até lá, uma situação bastante complicada, de fato. Então, sem dúvidas, fatores climáticos vão impactar nisso. E a gente já sabia que a chegada do Laninha iria piorar o que o El Niño já havia agravado. A gente tinha
nós tivemos, né, um primeiro semestre de 2023 muito bom, uma super safra, o agronegócio bombando, mas a partir do segundo semestre já havia a previsão de que a produção agrícola iria recuar e que em 2024 as coisas seriam muito diferentes. Só havia aí uma dúvida a respeito do efeito do Laninha, se ele seria um Laninha pequenininho, mais curto, ou se seria o chamado Super Laninha, o que iria esticar isso aí até 2025. Péssimo para a economia brasileira, sem dúvidas, né? Mas então, o Laninha chegou antes, isso a gente sabe e a gente já percebeu que vai ter um impacto na economia. Só que não apenas fatores climáticos vão levar o preço dos alimentos para cima, e é importante frisar isso. A questão do dólar é muito importante também, né? Porque, olha só, alguns itens aqui, alguns produtos mais que são mais importados aí, vão acabar sofrendo um impacto maior, sem dúvidas, né? Por conta do preço mais elevado, e aí você vai ter que gastar mais reais para comprar aquilo que vem de fora e tudo mais. Qual que é o ponto que acaba passando despercebido nessa história aqui e que reforça a culpa do governo Lula nesse cenário? E aí é a minha grande observação a esse respeito. Isso aqui, esse aumento de preço dos alimentos, tem que ser colocado na conta do Lula, sem dúvidas, e da péssima gestão da economia que ele tem feito. A alta atual do dólar é culpa do Lula. Ele abre a boca, o dólar sobe. Os patamares atuais do dólar só se explicam por conta de uma má gestão econômica e uma falta de boas perspectivas com o futuro do Brasil em matéria econômica também, né? Basta olhar que de um mês para cá o dólar disparou de 5,10 para 5,40. Chegou a atingir o pior patamar desde 2022. É claro que tem um fator político nessa história relacionado diretamente ao Lula. Só que não é isso. O grande problema aqui é a desvalorização da moeda brasileira, e aí eu volto a falar do quesito aumento da base monetária, que tem acontecido e vai continuar acontecendo, e é o grande vilão da inflação, aqui como preços, aumento de preços, né? Porque realmente o que tem acontecido é um aumento da base monetária para financiar a dívida pública que cresce de forma brutal. O desarranjo fiscal do governo Lula leva a esse cenário. E aí, portanto, nós temos uma situação em que o agravamento das questões fiscais, um déficit crescente, um governo que não consegue fechar as contas, uma mudança de meta fiscal, tudo isso aponta claramente a necessidade de aumentar a dívida pública. E isso, é claro, vai ser bancado com mais dinheiro sendo impresso, e aí o dinheiro perde o valor, temos a desvalorização da moeda, consequente aumento de preços. Então, de vez em quando aparece aí a medida, né, a inflação da batata, né, olha só, a inflação da batata foi de 58%, a inflação do arroz 26%, isso no intervalo de tempo de 12 meses. Não existe inflação de itens específicos, o preço subiu, isso não é inflação. Não existe inflação de itens específicos. Então, em algum momento aqui, a batata vai ter uma queda nesse preço, com certeza, vai ter um ajuste. Quando a safra melhorar, a oferta melhorar, isso aqui vai cair. Mesma coisa para o arroz. Só que a verdade, isso a gente sempre observa, é que quando isso acontecer, quando houver essa correção, os preços vão estar mais altos do que antes da subida. E é aí que você observa o caráter permanente e constante da desvalorização da moeda. Depois desse sobe e desce por conta de fatores climáticos, que é inevitável em se tratando de alimentação, um setor muito suscetível a qualquer mudança climática, qualquer fator climático um pouco diferente. Depois que você estabiliza o cenário, você percebe que no backstage, nos bastidores, está o problema fiscal brasileiro, garantindo que todos os preços subam. Basta você olhar, se você vai no supermercado, você sabe disso. Lá por volta de 2019, eu lembro que eu comprava uma cartela de ovos, 30 ovos, por R$ 7,00, por R$ 8,00, preço promocional. Hoje o preço promocional de uma cartela de ovos, quando bom, preço bacana por aqui, é R$ 17,00. Então, obviamente, há um fator
essencialmente econômico, não é um fator climático, não é um fator de queda na oferta. Não, isso aí não mudou. O clima é o mesmo, a oferta é a mesma, de vez em quando o preço está em 25, de vez em quando ele chega a 17, ok, isso aí é esperado. A grande questão é, ele progressivamente fica mais alto, os preços sobem de maneira progressiva. O que explica isso? Uma péssima gestão da questão econômica, sem dúvidas. E a gente tem esse cenário aqui, portanto, em que o mercado já precifica um aumento de 7,5% no preço dos alimentos, maior do que a inflação geral e maior do que o reajuste salarial que os brasileiros vão ter, sem dúvidas, o que implica dizer que o brasileiro vai ter que gastar mais dinheiro, comprometer uma fatia maior do seu orçamento apenas para comprar alimentos. Isso aqui, meus amigos, é indubitavelmente uma consequência direta da péssima gestão econômica do governo Lula, desse desgoverno que se diz favorável aos pobres, aos trabalhadores, mas que vive ferrando com eles. É impressionante. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.